não é um vídeo de falsa promessa. Você pode ter a sua casa própria e ficar milionária. Eu vou te mostrar com números. Você pode sim financiar o seu imóvel tomando as melhores decisões e investir dinheiro ao mesmo tempo para ter R$1 milhão. Ah, que festa do milionário! Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico e das dicas mais ricas do Brasil. Fiz um vídeo muito recentemente aqui falando sobre leilão da casa própria, que você encontra imóveis com até 50% de desconto, que dá pra financiar, e as pessoas foram à loucura. Como assim, Natália Arcuri falando de financiamento? Mas ela não falou que não era bom ter casa própria? Eu gostaria que alguém pegasse um trecho onde eu digo que não é pra ter casa própria. O que eu sempre digo é: casa própria não é investimento, é sonho de consumo. Mas já que é um sonho de consumo, tome essa decisão da melhor maneira possível, sem se ferrar. Qual é o grande vilão dos pobres? Na maioria dos casos, é o número de passivos que se compra. Afinal de contas, toda a nossa sociedade capitalista diz que se você não tiver um boleto, que se você que é pobre não tiver uma dívida, você nunca vai ter absolutamente nada na sua vida. O que muitas dessas pessoas, digamos, sem noção, não entendem é que você pode ter muito mais do que uma dívida. Você é capaz de ter muito mais do que passivos e de engordar os bolsos já ricos dos bancos. Você tem potencial e capacidade para investir dinheiro e ter renda passiva. E como é que você faz isso? Equilibrando o volume de ativos e de passivos. Passivo é tudo aquilo que te gera despesa. A casa própria é um passivo. Apesar de ser um sonho de consumo, ela é um passivo, porque você vai morar dentro dela. Você não está comprando a sua casa própria para vender. Mas, Nath, pode ser que eu venda no futuro. Pode ser, mas já parou para pensar se vai vender e vai morar aonde? Se você não tiver dinheiro investido? A casa própria é o grande patrimônio que você tem, mas ele não pode ser o único patrimônio que você tem. Já ativos são bens que te geram riqueza em tempo real. Ou seja, uma casa que você comprou e deixou alugada. Se no momento em que você comprou financiada, você já botou para alugar, esta casa já é um ativo, porque ela está te gerando renda e não apenas despesas. Entendeu a diferença? Acho que sim. A minha intenção aqui neste canal, que é o maior canal de finanças do mundo, é fazer com que você tenha o passivo que você quer, que pode ser a casa própria, mas que você equilibre esta conta a seu favor, tendo ativos que vão equilibrar essa balança a seu favor. Para isso eu trouxe o kit enriquecimento da casa própria, também conhecido como protocolo Nath Arcuri da casa própria. Inspirada naqueles protocolos de cabelo que eu tenho preguiça e nunca fiz, nós temos 5 passos deliciosos para trazer hidratação à sua vida financeira. Hidratação e unhas. Cabeleleila Leila. São 5 passos, tá? Lembra que não é só uma única variável, são 5 variáveis. Vamos começar então pelo valor da parcela. Como é que eu sei que um financiamento é bom? Vale a pena quando o valor da parcela for igual ou menor do que você pagaria naquele mesmo imóvel caso você o alugasse. O passo 2 é limite da dívida. Dependendo do volume de dinheiro que você colocar na parcela do seu financiamento, você não vai conseguir usar o seu dinheiro para acumular ativos. O que eu quero dizer com isso? Todas as suas parcelas mensais de dívidas somadas não devem ocupar mais do que 20% da sua renda. Isso aqui é regra nesse momento. Se você parou para pensar quanto você ganha e se todas as suas dívidas somadas extrapolam esses 20%, você vai ter que tomar algumas atitudes difíceis. Se você ganha R$4.000, o volume de todas as suas dívidas, não só do financiamento imobiliário, não poderia ultrapassar 20% de R$4.000, também conhecido como R$800. Atenção, o limite de financiamento da casa própria é de 30% da renda. Esta é a regra do mercado. E é claro que o mercado vai colocar um limite maior. Acontece que eles fazem isso e não te dão educação financeira. Acontece que você que está vendo esse vídeo não vai tomar uma decisão equivocada. Então, quando você for olhar para o valor da parcela do financiamento de um imóvel, apesar do sistema permitir que você comprometa
30% da sua renda com aquela parcela, não faça isso. No método NA, que é o meu método, que é o 70-30, o que eu explico para as pessoas? 30% de tudo que você ganha deveria ser usada para investimentos e os outros 70% para viver o presente. E é dentro desse 70% que você vai encaixar estes 20%. Logo, sobram 50% da sua renda para você viver o resto do seu presente. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado para não dar o passo maior que a perna. Fiquem avisados. Terceiro passo do protocolo Nath Arcuri de financiamento inteligente. Vamos lá. Entrada próximo a zero. O meu sovaco, ele transpira. Ele transpira de dor. Toda vez que eu vejo a pessoa, eu dei uma entrada maior. Você deu uma entrada no precipício da sua vida financeira. Eu fico realmente indignada. Porque quando você dá uma entrada muito alta, muito alta, você está perdendo um negócio chamado custo de oportunidade. O dinheiro que você deu de entrada, se fosse investido, você compraria 2 imóveis em 30 anos, querida. Eu fiz conta porque, afinal de contas, os números não mentem. Jamais. Ai, meu amor. Veja o caso de Joaquina. A Joaquina fez um financiamento de 340 mil reais. A média brasileira, inclusive, de financiamentos imobiliários está entre 340 mil e 680 mil, segundo o FIPZAP. Então eu peguei o mínimo da média, que é 340 mil. E é aqui que você vai entender como é que você vai poder ficar milionária e ter sua casa própria lá no fim das parcelas. Vai vendo. O banco exigiu os 20% da Joaquina, 68 mil reais. Já é difícil, né? Ela foi lá, conseguiu 68 mil reais para dar de entrada. A dívida real, logo, que ela tem com o banco é de 272 mil. Afinal de contas, dei 68 mil de entrada, a casa é de 340 mil, sobram os 272 mil que o banco vai pagar para mim. Lembrando que quando você financia uma casa, o dono, a dona da casa recebem o dinheiro à vista. E aí você vai ter que se ver com o banco que pagou essa conta para você. E é por isso que se você não pagar o seu financiamento, o banco tem o direito de tomar de você, porque quem é o dono mesmo enquanto você não quita é o banco. O que eu fiz aqui de conta para você entender a importância de uma entrada próxima a zero? Sabe quanto que Joaquina teria em 30 anos se ela pegasse o investimento básico? Se ela não fizesse nada com esse dinheiro, ela teria 68 mil reais lá na frente, que vão valer muito menos porque tem inflação. Se ela deixasse esse dinheiro na poupança, ela teria 551 mil reais. Se ela soubesse investir, que é o que a gente ensina neste canal, por isso você precisa se inscrever e acompanhar os vídeos, se ela aprendesse a investir e conseguisse, assim, essa rentabilidade bem bobinha, de 10% ao ano, nesse mesmo tempo de 30 anos, 1.018 mil reais. E é por isso que quanto mais próximo de zero for a entrada, melhor, porque esse dinheiro inicial que você colocaria na mão do banco, você não vai fazer isso, porque agora você é cria de Natália Arcuri e você faz o dinheiro trabalhar para você e não mais para o banco. Além disso, tem a escolha do sistema de amortização. Não vou me aprofundar neste tema aqui, que pode ser saque ou price. Inclusive, alunos do Me Poupe Mais que já entraram, que tiveram acesso exclusivo, têm acesso a esse simulador de comparação entre tabela saque e price. Tá lá no curso da professora Ellen, que é dos juros à multiplicação. Se você ainda não é aluno, calma, a partir do dia 15 você vai poder ser. O passo número 4 é custo efetivo total versus a taxa Selic. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou simplificar para você, tá? Custo efetivo total tem até uma simulação aqui real, tá? Feita super recentemente. Nessa simulação aqui, você vê que ela pode fazer o financiamento com várias empresas diferentes, né? Para financiar esse imóvel. Aí olha aqui, ó. Tá vendo o CESH? Aqui tem custo de seguro, tem taxa de administração, tem aquelas taxinhas que não são a taxa de juros do financiamento. Em alguns casos aqui, por exemplo, na Caixa, 2,21 ao ano, depois tem um outro negócio da Caixa aqui que é 3,16, depois tem a Tóquio Marine, que também é uma seguradora, que é 2,66 e assim por diante. Isso aqui não é a taxa de juros do financiamento, isso aqui é o custo do financiamento, que varia de lugar para lugar. Agora, a taxa de juros mesmo é a diferença entre custo efetivo total, que tá aqui, ó, 9,23 no caso da Caixa, e 2,21. Isso significa que quanto mais baixo o valor do CESH, mais alta é a taxa de juros. E por que é importante você saber disso? Por duas coisas. Primeiro que, se alguém te falar, nossa taxa de juros é de 8%. Tá, é a mais baixa do mercado.
Mas se o custo efetivo total for de 10 igual ao do seu concorrente, dane-se, que eu estou olhando para o custo efetivo total. E nessa hora, o que é melhor? Se o custo efetivo total que você tem é o mesmo, por exemplo, aqui, o custo efetivo total mais baixo é o da Caixa e o da Tchu Seguros. 9,23 e 9,23. Eles estão empatados. Mas quem é que tem a taxa lá, o custo de seguro habitacional mais alto? Quem tem o seguro habitacional mais alto é a Tchu Seguros. E é por isso que neste caso, o melhor entre os dois é a Caixa. E por quê? Porque a taxa de juros da Caixa vai ser um pouquinho maior e o custo do seguro é um pouquinho menor. E por que isso é importante? É muito difícil lá na frente você conseguir reduzir o custo de um seguro, mas como a taxa Selic está caindo, é mais fácil você reduzir a taxa de juros do financiamento. Porque hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a taxa de juros básica, que é a Selic, está em 10,75% ao ano. 2 anos, mais ou menos, é a perspectiva, que ela caia para 8%, entre 8% e 9% ao ano. Na hora que essa taxa começa a cair, existe uma disputa do mercado, porque todo mundo te quer. E se a Caixa não topar baixar, você leva para o concorrente e faz um negócio maravilhoso chamado portabilidade da dívida. E fala, foi a Nath que me mandou aqui. Queen! E a última etapa do protocolo é a reserva de emergência. Por que é tão importante você ter pelo menos metade da sua reserva de emergência antes de começar a pagar a sua parcelinha do financiamento imobiliário? Porque sem reserva de emergência, se você tiver qualquer dor de barriga, você vai ter que apelar a taxas de juros mais altas. Vai desbalancear todo o seu planejamento financeiro. E é por isso que tanta gente se perde no começo da vida. Tá perto dos 30 anos, cheia de motivação, começa a ganhar um salário um pouquinho mais bacana, é aceita dentro do banco, o banco chega a falar assim, Dê 30% da sua renda, coloque todo o seu fundo de garantia. aí passa 6 meses, acontece alguma coisa no mercado, porque se você tem um emprego, a única certeza é que você pode ser demitido, aí perde o emprego, não tem FGTS, e aí entra aqui e fala, eu não sei o que fazer. É claro que você não sabe. Não tinha ninguém pra te ensinar, agora tem. Para que isso não aconteça, pega esse vídeo e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Beijo pra você e até o próximo Poupe. Tchau. Passo número 4. Eita. O passo número 4 não quer sair.